Nunca houve tantos bilionários no mundo. Nunca tanta riqueza esteve concentrada em tão poucas mãos. E, ao mesmo tempo, nunca se falou tanto em taxar os super-ricos, não como ideia radical, mas como solução urgente para um sistema que parece ter chegado ao limite. Por trás desse debate, existe um contraste poderoso. Uma minoria microscópica acumulando trilhões de dólares, enquanto governos enfrentam crises fiscais, fome persistente e a pressão de financiar uma transição econômica global. A proposta de taxar grandes fortunas surge exatamente desse desequilíbrio, mas ela esbarra em um medo que paralisa países inteiros. Afinal, se os ricos forem taxados, o que acontece depois? Empregos somem? Empresas vão embora? Economias quebram? Esse receio é repetido como uma verdade absoluta, quase uma ameaça silenciosa. Mexer com os muito ricos teria um custo alto demais para qualquer sociedade. É por isso que esse tema divide tanto economistas, governos e opinião pública. De um lado, a promessa de arrecadação bilionária e redução da desigualdade. Do outro, o fantasma da fuga de capitais, do desinvestimento e do empobrecimento geral. Mas entre o discurso e a realidade, existe um espaço que raramente é explorado com calma. Os ricos realmente vão embora quando impostos aumentam? Isso já aconteceu antes e deu errado? Os exemplos mais citados representam a regra ou apenas exceções barulhentas? E quando olhamos para dados amplos, de milhões de declarações fiscais ao longo de décadas, o que eles realmente mostram? Antes de responder a essas perguntas, é crucial entender por que taxar grandes fortunas deixou de ser um tema marginal e se tornou uma pauta global. E, principalmente, separar o medo do que os dados de fato revelam. Afinal, se taxarem os ricos, eles vão embora. Ou essa história é maior do que parece? A proposta de taxar grandes fortunas não surge do nada. Ela nasce de um cenário extremo de concentração de riqueza que atingiu níveis historicamente raros. Em 2024, o mundo bateu um recorde: 2.781 bilionários com um patrimônio acumulado de 14,2 trilhões de dólares, o equivalente a 6,5 vezes o produto interno bruto brasileiro. Ainda assim, esse grupo representa apenas 0,000003% da população mundial. Segundo dados apresentados no debate, esses bilionários pagam, em média, 0,5% de imposto sobre sua riqueza, frequentemente menos do que cidadãos comuns pagam, proporcionalmente, sobre renda e consumo. É nesse desequilíbrio que a discussão sobre taxação volta à mesa, não como novidade, mas como resposta a um cenário que muitos economistas consideram insustentável. Muitos professores e especialistas apontam que a trajetória atual da desigualdade se assemelha ao período pré-Primeira Guerra Mundial, marcado por forte concentração de riqueza e instabilidade social. Para eles, não há sinais de que essa desigualdade esteja se autorregulando. Pelo contrário, ela cresce de forma contínua há pelo menos 4 décadas. Foi nesse contexto que o Brasil, no Grupo dos 20, propôs uma taxação de 2% sobre fortunas bilionárias com uma arrecadação estimada entre 200 e 250 bilhões de dólares por ano. Segundo o ministro Fernando Haddad, esses recursos seriam destinados ao combate à fome e ao financiamento da transição para uma economia sustentável. Houve uma redução muito grande das alíquotas de impostos cobrados dos super ricos praticamente em todo o mundo. Isso precisa ser repensado. A concentração de renda no mundo está atingindo patamares inimagináveis. As fortunas individuais estão atingindo patamares inimagináveis. 3 mil famílias do planeta, nós estamos falando de um planeta de 8 bilhões de habitantes, 3 mil famílias acumulam uma riqueza da ordem de 15 trilhões de dólares. 15 trilhões de dólares. A proposta também tenta responder a um problema antigo, a chamada corrida para o fundo do poço, em que países competem para reduzir impostos e atrair fortunas, enfraquecendo suas próprias bases fiscais. A ideia de uma coordenação internacional surge justamente para frear esse movimento. Mas, se o diagnóstico é global, o medo também é. E se os ricos simplesmente forem embora?
O principal argumento contra a taxação de grandes fortunas é conhecido como fuga de capitais. A lógica é simples. Indivíduos muito ricos teriam mobilidade suficiente para transferir residência, ativos e investimentos para países com impostos mais baixos, levando consigo empregos, empresas e arrecadação. O resultado, segundo críticos, seria um empobrecimento geral. Esse argumento costuma ser reforçado por exemplos históricos. A Suécia e a França são frequentemente citadas como casos em que impostos sobre fortunas teriam levado à saída de indivíduos ricos e influentes. Entre os exemplos mais simbólicos estão Ingvar Kamprad, fundador da IKEA, que deixou a Suécia, e o ator Gérard Depardieu, que se mudou da França após mudanças tributárias. Ambos os países acabaram revogando seus impostos sobre riqueza. Além dos casos individuais, a crítica se apoia em argumentos econômicos clássicos. Um deles é o desincentivo ao investimento. Como grande parte da riqueza dos bilionários está aplicada em empresas e ativos produtivos, um imposto sobre fortunas reduziria o retorno esperado e tornaria projetos economicamente inviáveis. Investimentos na margem deixariam de acontecer. Outro ponto central é a alocação ineficiente de recursos. Segundo essa visão, o mercado aloca capital de forma mais eficiente do que o Estado, guiado pelo sistema de preços. Quando o governo tributa riqueza e redistribui recursos, ele substituiria decisões baseadas em eficiência econômica por decisões políticas, potencialmente desperdiçando capital. Essa crítica liberal converge para uma conclusão contundente. Taxar fortunas não apenas falharia em reduzir desigualdade, como tornaria toda a sociedade mais pobre. Mas até que ponto essa narrativa se sustenta quando confrontada com dados empíricos amplos? Para além de exemplos isolados, a pergunta central é empírica. Ricos realmente se mudam em massa quando impostos aumentam? Um dos estudos mais robustos sobre o tema analisou 3,7 milhões de declarações fiscais de milionários nos Estados Unidos da América ao longo de mais de uma década. Os resultados desafiam diretamente o senso comum. Em média, apenas 2,4% dos milionários mudam de estado por ano. Esse número é menor do que o da população geral, cuja taxa de migração anual é de 2,9%. Ou seja, os milionários são estatisticamente menos móveis do que o restante da população. Mais revelador ainda é o motivo dessas mudanças. Entre os milionários que se mudam, apenas pouco mais de 2% o fazem por razões fiscais. A grande maioria se muda por fatores pessoais, profissionais ou familiares, exatamente como qualquer outra pessoa. O estudo mostra que riqueza não é apenas dinheiro líquido. Ela está profundamente ligada a negócios locais, redes profissionais, capital social e instituições. Muitos milionários são empresários, executivos ou profissionais altamente especializados, cujo rendimento depende diretamente do ecossistema econômico em que vivem. Mudar de estado significa interromper carreiras, romper redes e assumir custos elevados. Mesmo quando impostos aumentam, o impacto é limitado. Em um estado médio dos Estados Unidos da América, com cerca de 9 mil milionários, um aumento de 1% no imposto de renda resulta na saída de apenas 23 milionários, um número pequeno demais para causar colapsos fiscais ou econômicos. Os dados também desmontam outro mito comum. Estados com impostos altos não têm menos milionários. Pelo contrário, Connecticut, Nova York, Nova Jersey e Massachusetts, todos estados com alta carga tributária, estão entre os que possuem maior densidade de milionários nos Estados Unidos da América. A conclusão dos pesquisadores é clara. O espectro da fuga fiscal em massa é, em grande parte, um mito. Paradoxalmente, quem mais se muda em busca de melhores condições são os mais pobres, não os mais ricos. Ficar rico, na prática, costuma significar ficar parado. Trazer esse debate para o Brasil exige uma distinção fundamental. Taxação nacional isolada não é o mesmo que coordenação global.
É justamente a ausência de coordenação que alimenta a chamada corrida para o fundo do poço, em que países reduzem impostos para competir entre si. O argumento, se taxar eles saem, é recorrente, mas exagerado. Alguns ricos realmente podem sair, mas não em número suficiente para eliminar a arrecadação. O saldo fiscal permanece positivo, especialmente se houver um mínimo de alinhamento internacional. Simulações econômicas indicam que uma taxação desse tipo não reduziria o número de bilionários, nem destruiria a riqueza existente. O efeito principal seria frear o crescimento da concentração, não eliminá-la. Em cenários simulados, a riqueza dos bilionários se manteria estável ao longo do tempo. A proposta brasileira no Grupo dos 20 tenta justamente atacar o ponto fraco das experiências passadas, a falta de coordenação. Esforços ainda maior de financiamento. Sem incluir o capital privado, a conta não fechará. A maior parte da riqueza mundial gerada nas últimas 4 décadas foi apropriada por indivíduos ou empresas. Ao mesmo tempo, os orçamentos nacionais encolheram. Ao envolver grandes economias, como Estados Unidos, União Europeia e China, o espaço para a migração puramente fiscal se reduz drasticamente. No caso brasileiro, portanto, o debate não é sobre um êxodo em massa, mas sobre qual modelo de desenvolvimento o país deseja sustentar. O medo permanece, mas os dados sugerem que ele é maior do que o efeito real. Voltamos à pergunta inicial. Se taxarem os ricos, eles vão embora? A resposta, à luz dos dados, é menos dramática do que o discurso sugere. Alguns podem sair, sim, mas a maioria fica. E o impacto fiscal dessa saída é muito menor do que o medo propagado no debate público. Casos isolados existem e sempre existirão. Eles ganham manchetes justamente por serem exceções. Mas quando olhamos para milhões de declarações fiscais, décadas de dados e comparações regionais, o padrão é claro. Riqueza está enraizada em instituições, redes e oportunidades, não apenas em alíquotas. O contraste final não é entre ricos e pobres, mas entre ideologia e evidência. Ignorar dados em nome de narrativas convenientes empobrece o debate e distorce decisões públicas. O debate sobre taxação de grandes fortunas não é simples. Ele envolve riscos, escolhas e consequências reais. Mas, se há algo que os dados mostram com consistência, é que o medo da fuga costuma ser maior do que o efeito real. E a pergunta que fica não é apenas se eles vão embora, mas se estamos dispostos a decidir políticas públicas com base em evidência e não em ameaças. Antes de sair, coloca nos comentários, você é a favor ou contra a taxação dos super ricos? Se esse vídeo te ajudou a esclarecer, abrir a mente ou reforçar suas ideias, deixe o like, compartilhe com quem precisa saber. E antes de sair, dá uma olhada no perfil. Temos diversos vídeos de economia que geralmente ninguém fala e te deixa mais esperto.